E aí, pessoal de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, eu sou o professor Teófilo, e aqui um texto muito legal, de uma questão muito legal. Diz assim o texto: mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com luz misteriosa as sombrias arcadas, aqui ó, arcada, superciliares, que pareciam queimadas por ela. Dizia logo a sua origem cruzada e decantada, através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras, que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver por alguns dias a vida ilusória de família e de lar, sempre no encalço dos homens, enfebrados pela procura do ouro e do diamante. É um texto aqui do Cornélio Pena, primeiro romance dele, não é? Fronteira, ali tem ali um narrador, não é? Que meio, que não é exatamente, não é um protagonista, mas ele acompanha ali como personagem, inclusive, os acontecimentos, tem ali como foco a Maria Santa, né? Dentro de Fronteira, que ela, ali naquela região de Minas Gerais, ela é meio que uma curandeira, digamos assim. Né? As pessoas, uma rezadeira, né? Quer dizer, pessoas que se utilizam de uma visão transcendental para curar pessoas e dessa maneira ela acaba sendo chamada de santa. Né? Por isso que Maria Santa. Agora, um texto com um certo grau de complexidade, vamos ver aqui qual o foco dessa questão. O enunciado diz o seguinte: ao descrever os olhos de Maria Santa, vejamos o texto, mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com sua luz misteriosa, sua luz, a luz dos olhos, é claro que é uma figuração de linguagem, né? As sombrias arcadas superciliares. Sombria arcada é essa parte aqui, gente, ó. Essa parte aqui, ó, meio inferior da testa e sobre os olhos. Essas arcadas superciliares que pareciam queimadas por ela. Então, pareciam queimadas, dá ali uma espécie de ideia de queimada, mas ao mesmo tempo uma certa ideia de ser morena, queimada no sentido de morena. Dizia a sua origem cruzada. Cruzada aqui remete à ideia de miscigenação, de mestiçagem, e decantada através das... Ou seja, e que refletia, né? E decantada essa origem, né? Decantada através das misérias e dos orgulhos e por aí vai. Né? Então, eu fiz questão de repetir isso daqui para a gente seguir o raciocínio desse enunciado. Vejamos, ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem a alternativa A, caracterização da personagem como mestiça. A descrição dos olhos estabelece uma relação que reflete a mestiçagem. Vejam só, gente. Há aqui no texto um momento em que se diz, mas seu olhar verde, aí tem um conjunto de caracterizações e o predicado desse seu olhar verde vem depois. Seu olhar verde, aí passa caracterizações, dizia logo a sua origem. Então, o olhar verde dizia a sua origem cruzada. Né? Então, o olho verde, que geralmente está associado ali aos europeus, e a ideia de mestiçagem tem a ver com essa pele morena, né? O que remete à ideia de uma africanidade, e ao mesmo tempo olhos verdes dá a ideia dessa mistura étnica, essa mestiçagem. A questão é que a ideia de origem cruzada
A palavra cruzada, remetendo à ideia de mestiçagem, só aparece nesse momento, gente. Quer dizer, no restante do texto, não há ali uma discussão dessa mestiçagem. Pelo contrário, há um conjunto de informações históricas de uma ancestralidade que esse olhar decantaria, ou dentro dessa significação que nós temos, refletiria, o que os olhos da Maria Santa refletiriam, não é? Então, a alternativa A, ela, embora tenha ali algum lastro de coerência, a referência implícita que se faz com a palavra cruzadas remete à mestiçagem? Remete, mas não é suficiente para dizer que a descrição do olhar, o narrador estabelece uma correlação que reflete isso. B, construção do enredo de conquistas da família. Não há uma especificação de familiares dentro do texto, né? Dela há uma generalização com termos como nome, homem e mulher. Alternativa C, relação conflituosa das mulheres e seus maridos, também extrapola a ideia do texto, não há ali uma discussão sobre convivência entre mulheres e maridos. Alternativa D, nostalgia do desejo de viver como antepassados. Não, esse olhar verde da Maria Santa, ele, além da beleza, ele reflete toda essa ancestralidade oriunda, ou que tem como origem, sem dúvida, essa mestiçagem, mas que no texto, as imagens que se associam à ideia de olhar da Maria Santa, esse olhar verde, no caso, refletiria justamente o quê? As misérias e orgulho dos homens de aventura. Isso estaria no olhar dela também. Como estaria no olhar dela também contadores de histórias fantásticas. Quer dizer, o olhar da Maria Santa é um conjunto de informações que remetem a marcas de antigos sofrimentos no fluxo da consciência, do modo como esse narrador vai apresentando as informações. O fluxo da consciência é um modo meio que não segue exatamente uma linearidade lógica, mas diz respeito ao modo como o narrador apresenta as informações. Então, o modo, meio que no fluxo da consciência que o narrador apresenta as informações, no caso, revela pelas características aí, principalmente nisso que predomina no tamanho do texto, todas essas marcas que o olhar da Maria Santa traz de sofrimentos dessa história anterior a ela. A alternativa correta é a alternativa E. Eu espero que tenham entendido e até a próxima.